Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco na manhã desse dia. Bom, acordei tarde porque é feriado, sábado. Eu trabalho muito e muito e muito. Meu trabalho eu tenho o trabalho mais privilegiado, né, de todos os homens, né? E quero agradecer a Deus pelo trabalho que eu desempenho, né? Porque Deus tem sido misericordioso para comigo, né? E por esta razão eu não posso deixar, né, de entregar o meu dia nas mãos de Deus. Eu sou um homem feliz, né? Acordei tarde, gosto de acordar tarde, né? Ainda mais nos dias que eu estou de folga. Hoje eu vou ver se eu faço alguma coisa aqui em casa, da obra, porque isso é bom, irmão. Isso é bom, né? Ser resguardado pelo Senhor. Confesso que não fiz nada. Acordei, fui orar, escovar os dentes, buscar a Deus, pentear os cabelos e falar com Deus para que dessa palavra vai depender, meu dia vai depender todo dessa palavra, todo o meu dia vai depender do que eu for ler aqui agora, vai ser a forma com que eu vou proceder, né, no meu dia a dia. Eu escrevi isso na tábua do meu coração e quero levar isso para o resto da minha vida. Espero obter forças de Deus, tanto querer como efetuar, né, para carregar, levar em frente, né, essa vida, essa rotina. Eu fiz uma música muito bonita, né, que chama Deus na minha rotina, né, é Deus na minha vida. Te apresento a vida, pode chegar para ser vivida, né? É uma bênção de Deus. Bom, estamos aqui hoje num sábado histórico, que nós sobrevivemos e vivemos. Que benção, né? Sobreviver e viver para relatar as misericórdias e o amor de Deus. Quero dizer para vocês, né, que ano que vem está chegando. Tá? Então, ano que vem, você vai ter que escolher alguém, né, para fiscalizar a cidade, né, legislamente. Então, você bota a mão na consciência, né, entenda quais são os seus ofícios, para que depois você não venha reclamar de vários detalhes que são encobertos ao seu direito, né? E dizer também que é um prazer muito grande, né, quando a gente acorda assim, que a gente entrega a nossa vida na mão de Deus, né? Que a gente fala, Deus, eu dependo do Senhor, determina hoje uma palavra para que essa palavra para que eu possa depender e viver sob o crivo desta mensagem todo dia. Por que eu acordei tarde hoje? Porque hoje é feriado, sábado e domingo eu acordo um pouco tarde, sim. A menos quando eu tenho que fazer uma coisa muito urgente dentro de casa, eu acordo um pouco mais cedo. Mas sábado e domingo, feriado, eu acordo sempre um pouco tarde, né? Amanhã eu quero trazer uma palavra amanhã. Pela manhã. Muita gente está me cobrando. No domingo, você não traz uma palavra. Ué, mas eu tô assim, você não lê, não? Você tem que ler. Você tem que ler. Porque a fé, ela é um instrumento individual de cada indivíduo, discriminadamente falando, de cada pessoa, discriminadamente falando, né? Então você tem que buscar a Deus, né? Isso que eu faço aqui é para influenciar você a buscar a Deus, né? Na sua vida, no seu cotidiano, encher as suas aljavas, ter reservas dentro
da sua alma, para que você possa assim prosseguir no caminho da fé. Porque o caminho da fé, ele é longo, né? Ele só termina como termina a sua vida. Né? Você tem que guardar até o fim. Né? Porque é uma chave que vai fazer com que você entre, né, no reino celestial. E o reino celestial, ele é uma realidade. Ele é uma realidade. Acreditando você ou não, ele é uma realidade. Amém? Eu creio que muitas pessoas agora que estão de folga, que estão de férias, que estão né, aproveitando o feriado, também acordem tarde. Eu acordo tarde. O feriado, sábado e domingo, eu acordo bem tarde. Tem que guardar o corpo que Deus me deu, né? Guardar essa teofania, essa matéria. Né? Eu estou com 55 anos, faço agora dia 24 de julho. Né? Então eu gosto de uma cama, eu gosto de dormir, sabe? Eu gosto de me isolar ali, depois escolher a palavra aí, ó, descansar e descansar, porque segunda-feira eu vou trabalhar, né? Ainda tem 500 sacos ali, tem entregas para fazer, então segunda-feira eu vou trabalhar. Eu estou aqui no Salmo 87, nunca tinha lido, se eu li esse salmo, esqueci. Mas foi um salmo que Deus me deu. Ontem Deus me deu o capítulo 2 de Gênesis. Né? Deus me deu o capítulo 2 de Gênesis ontem. E eu quero lê-lo amanhã. Amanhã eu lerei, né, capítulo 2 de Gênesis. Né, que é um capítulo muito bonito. Eu quero mostrar aonde você está na escala preferencial de Deus. Capítulo 2 de Gênesis. Amanhã eu vou ler isso para você. Porque essa conexão da palavra faz com que a gente entenda porque Jesus disse: os últimos serão primeiro e os primeiros serão os últimos. Hoje eu sou o último em várias questões. Parece que as pessoas, ao me verem, me analisam e me põem para segundo plano. Mas eu não me importo, não. Eu não me importo porque quem fez o céu e quem fez a terra determinou que assim fosse com os escolhidos. E eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, por este dia, por este momento. Querendo dizer para vocês que geralmente a minha live, tá, ela pega de 8 horas todos os dias. 7h40, 7h50, de 8, tá entendendo? Até 8h40. Vamos colocar aí, 7h30 até 8h40. Essa é o horário oficial das minhas lives. Tá? No dia, né, facultativo. Tá entendendo? Dia de trabalho. Tá? E fora disso, 8h30, 9h, tá? Sábados e domingos. Porque nós temos que descansar. Eu trabalho com a máquina do corpo, né? Literalmente. Muitas pessoas falam, você não precisa nem ir na academia. Porque eu trabalho andando. Né? E a minha locomoção, ela requer muito de mim. Tanto é que eu tenho que comer cedo para não comer na hora do trabalho, que senão eu não consigo dar conta de trabalhar. Até o ânimo da gente fica empacado quando a gente come e depois vai para o trabalho. Então eu como cedo, como um prato de batata bem sacudido, reforçado, transbordante, com frango, né? De manhã mesmo. De manhã. Quem diria? Bebo água e ó, parto para o trabalho. Eu quero ler aqui, ó, Jerusalém, amada de Deus. Jerusalém, amada de Deus. Jerusalém é a cidade, né? Onde Jesus vai descer naquela terra, né? Jerusalém é onde Deus vai descer naquela terra para falar conosco, né?
conversar conosco, nos administrar, né? E fazer assim o melhor na nossa vida. Preste bem atenção, que daqui a pouco nós vamos estar explanando. Salmo dos filhos de Corá, cânticos. Fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião, mais do que a habitação de toda a Jacó. Jacó habitava, né, em tendas, né? Jacó habitava em tendas. Jacó era caçador, né? Também, não, ou melhor, Jacó habitava em tendas, né? Jacó habitava em tendas. É Esaú que era caçador, né? Então, a promessa de Deus na vida de Jacó era lhe dar uma terra que emana leite e mel e uma grande nação, pois ele ainda não tinha chegado na terra de Canaã, né? Deus de Isaac, de Jacó, eles eram nômades, viviam em barracas, né? Esperando assim a proliferação do povo de Israel, quer dizer, o crescimento, para que eles pudessem se tornar uma nação e ter, né, um local para chamar de seu. Por isso que ele diz aqui, ó, fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião, mais do que as habitações das tendas de Jacó. Né? Porque pessoas, interessante, pessoas que vivem ciganamente, que não criam raízes, elas não têm uma história fincada sobre as cidades, né? Ela não tem uma nacionalidade fixa, né? E Deus queria dar isso para aquele povo que os seus irmãos e pela... Olha o que a inveja traz, né? Que pelos seus irmãos, que pela inveja, que pela covardia fizeram com José, né? Enclausuraram José dentro de um fosso, né? Dentro de uma fossa, né? Dentro de um poço. Colocaram ele lá dentro, mataram o animal, pegaram aquele animal, esfregaram na roupa dele, tiraram as vestes coloridas que o pai dele dera a ele, né? A Jacó, e venderam ele para os ismaelitas, e os ismaelitas para os medianitas, e os medianitas levaram ele direto para o Egito. E assim também o venderam para o Egito. Então ele entra ali como uma só pessoa. Depois vai 70, depois se multiplica, dá mais de 1 milhão de pessoas ali dentro. Né? Era muita gente. 600 mil homens, fora mulheres e crianças, dava 1 milhão de pessoas. Que judeu tem muito filho. E Deus fizera uma promessa a essa nação, a esse povo, a essa gente, né, por intermédio do seu temor e da sua credibilidade em Deus, pela visão de, né, Abraão, né, e na continuidade de um dos seus descendentes chamado Jacó, que Jacó, na verdade, era filho, né, de Rebeca com Isaac. Então, quando você começa a ver a história, a promessa ela ganha velocidade, ela cresce, ela se multiplica, a história começa a acontecer através de ventres mortificados, ventres secos, né? O ventre era seco, né? O ventre era seco, o ventre de Sara era seco, né? E o ventre de Rebeca também era seco, né? E Deus foi prometendo e foi cumprindo, porque tinha que vir da vontade divina, né, a proliferação, né, dessa nação, né, para que eles temessem a Deus na sua essência, conhecendo o passado e a
falta de capacidade dos seus ancestrais em se multiplicarem. Então tinha que vir de Deus. Deus escolheu esse povo porque ele escreveu assim, ele quis assim, ele pensou assim, ele achou assim, ele executou assim. Salmo 139, 16 diz que todas as coisas estavam escritas no seu livro, as quais sendo dia a dia, quando nenhuma delas ainda eram formadas. Então, ele determinou que o povo que iria divulgar, né, a sua essência e existência, teofanicamente falando, no reino espiritual, deveria ser um povo que surgisse, né, de uma incapacidade humana, de fecundação humana, sabe? Sendo assim, então, Sara, Rebeca, Jacó e por aí afora vai. E ali Deus cravou aquela história linda e maravilhosa, de forma que a gente hoje fica impressionado. Quando você lê a história, você vê que não havia possibilidade, né, de ter uma nação tão grande e de haver uma proliferação se dependesse do homem. E isso é lindo, né? Quando nós vemos isso. Aí diz assim, ó: gloriosas coisas se tem dito de ti, cidade de Deus. E é verdade, né? Batalhas contra Jebim, batalhas contra, né, os caldeus, os cananeus, os heveus, os jebuseus. Jebus é de Jerusalém, né? A terra que foi tomada, né, e dada, né, aos... Por isso que hoje, até hoje, eles não aceitam, né, o povo de Ur dos caldeus, que na verdade descendeu a Abraão, cujo Deus fez uma promessa ao mesmo, né? Foi eu que te tirei de Ur dos caldeus, lá no capítulo 12, né, de Gênesis, né? E era da idade de 85 anos, 75 anos quando Deus chamou ele, e da idade de 99 anos, 85 anos Deus faz a promessa, 75 anos Deus faz a promessa, 99 anos Deus reaviva a promessa, e com 100 anos ele vai então ter, né, o primeiro filho, né? É uma coisa, tinha que ser da nação mesmo lá, que tinha que divulgar, Deus tinha que surgir da incapacidade humana, né, de raciocínio e de revelação para o mundo, para mostrar desde os primórdios, desde os princípios, a eficácia e a existência do seu poder e o domínio total sobre tudo e sobre todas as coisas. Tinha que ser da parte de Deus essa atitude e essa ação, né? Aí diz aqui, ó: gloriosas coisas tem dito de ti, ó cidade de Deus. Poxa, e é verdade, né? Vemos batalhas de Davi, vemos a luta de Moisés para arrastar aquela multidão de 2 milhões de judeus pelo deserto há 40 anos, e coisas lindas, é fogo que desce do céu, é pedras, né, contra os seus próprios inimigos que queriam barrar, né, a passagem do povo de Deus na terra de Moabe, né, é guerra no vale de Aigilon, né, é uma coisa extraordinária. É os egípcios que se afogam no Mar Vermelho, tentando pôr em emboscada o povo de Deus. Então, quando você vê, é Deus que mostra a escada a Jacó, quando ele dorme no val de Jaboque, no encontro das areias, que afinam a passagem do rio, que dá para você pular o rio com um passo só. Então tem N's, né, sinais, prodígios, maravilhas da parte de Deus, que identifica, né, a eficácia de Deus e o domínio de Deus sobre o povo judeu que já habitava naquele local. Que maravilha, ali.
Dentre os que conhecem, farei menção de Raabe e de Babilônia. Raabe era uma prostituta que Jesus descendeu dela, né? Jesus descendeu de Raabe, né? Raabe era uma prostituta que deu, né? Raabe, a Babilônia, e eis as filisteias de Tiro e a Etiópia lá nasceram, né? Então Raabe era uma prostituta que deu guarida a Josué e ao povo de Israel, que quando eles sitiaram a cidade, gritaram, né? Fizeram. Raabe foi de uma grande, né, ajuda. Na verdade, ela foi usada, né, por Deus, né? Foi uma emissária, né, dos inimigos para a ajuda do povo de Deus, né, na destruição de Jericó. Então, olha que as nações que contemplaram o poder de Deus nessa época, ele vai dizer assim, ó, dentre os que a conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia, eis aí as Filisteias, e Tiro com Etiópia, lá nasceram. Então, a África, né, contemplou a história. A Etiópia fica na África, né? A África contemplou a história grandiosa, né, dos efeitos miraculosos do poder de Deus. É uma coisa sem precedente, né, que a gente tem que entender e colocar em pauta essa grande realidade. Aí diz assim, o Senhor, ao registrar os povos, dirá, este nasceu lá. Que interessante, né? Olha lá, ó. E com respeito Sião, dirá este, aquele nasceu nela, e o próprio Altíssimo estabelecerá. Olha lá, ó. Olha o que diz, ó. Presta atenção, ó. E dentre os que me conhecem, farei menção. Olha lá, e dentre os que me conhecem, farei, Deus falando, né? Farei menção de Raabe e da Babilônia e da Babilônia. Eis aí as Filisteias, e Tiro com a Etiópia, lá nasceu. Olha lá. E com respeito a Sião, se dirá, este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo estabelecerá. Né? Deus sabe, então, da onde surgiram, né, cada um dos descendentes, né, de Abraão, após possuírem a terra prometida, porque isso tinha, né, uma importância muito grande, né, no que diz respeito à pureza de mixigenação, né, a pureza de mixigenação, né, a origem, né, do nascimento e na forma com que as pessoas obedeceram ou desobedeceram a Deus em se alienarem ou se relacionarem com pessoas de outra etnia, né? Então Deus tinha todo esse cuidado, né? Todo essa forma de conduzir o povo, e ele sabia quem era puro, judeu puro, ele sabia quem já tinha se misturado, quem tinha se corrompido, desobedecendo às ordens dos mandamentos de Moisés, dado por Deus. Aí, ó. E o Senhor o registrará os povos e dirá, este nasceu lá. Todos os cantores, saltando de júbilos, entoarão, e todas as minhas fontes são em ti.
quer dizer, todos os cantores, né, cantando em júbilo, entoarão. Né? E todas as minhas fontes são em ti. Né? De júbilo entoarão. E todas as minhas fontes são em ti. Por que eles dizem isso? Porque quem foi a fonte? Foram dois personagens estéreis. Então, a nação de Israel nasceu, na verdade, pela vontade divina. Foi Deus falou, não, eu que abro a madre, eu que fecho a madre, eu que dou olhos aos cegos, né? E que dou língua ao mudo, que não fala. Eu quero que assim seja, né? Para aparelhamento das pessoas. Agora eu fico pensando, por que as pessoas nascem com essas debilidades corporais? É para que nós, como espirituais, isso está declarado na palavra, valorizemos mais. Porque às vezes a gente fica muito se perguntando, poxa, fulano nasceu mudo, poxa, fulano nasceu cego, mas é tão inteligente. Deus, ele faz as coisas, ele permite as coisas para que nós valorizemos. Não existe berração da natureza. Existe olhar para compararmos, tá, as nossas debilidades e verdades e valorizarmos tais momentos na nossa vida. Pergunta que se faz hoje pela manhã é: você tem valorizado a sua vida? Você tem valorizado a sua vida? Você tem valorizado, né, o momento em que você vive? O andar, o proceder, o seu olhar, as suas pernas, as suas mãos. Para que você tenha usado toda essa natureza que nasceu agarrados em ti, sem debilidade alguma, sem deformação. Pense nisso. Pense nisso. Quando você olhar para uma pessoa que nasceu sem os braços e sem as pernas, ou que por uma doença foram tirados, pense nessa possibilidade. Entenda e valoriza o seu existir em toda a sua totalidade. Amém? Salmos 87, reflexão no dia de hoje. Quero orar por você. Soberano Deus e eterno Pai, te agradeço por esse sábado, por essa manhã maravilhosa, abençoada. Cala a boca, cachorro! Te agradeço por esse sábado, por essa manhã abençoada, por esse dia abençoado, maravilhoso, estável, diante da tua presença. Que nós possamos valorizar este momento em que vivemos, em que estamos, em que passamos a existir, o descanso, a folga, férias. Que tudo possa ser da tua vontade na nossa vida. Abençoa a nossa vida, o nosso andar, o nosso proceder. Nos dá produtividade no dia de hoje, para que possamos ser agradecidos em tudo quanto fazemos ou fizemos. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Toma a tua parte nessa palavra, nessa oração, reflita a cada momento em nome de Jesus. Que Deus seja contigo, não só hoje, mas para todos sempre. Aqui é o pastor Nelson Nascimento, Negão de Saco Preto. Voltamos a qualquer